Olá, moçada! Eu sou Beatriz, a Bia, e com grande satisfação recebo você hoje para compartilhar comigo de um episódio que está sendo gravado com nada mais, nada menos que a linda e inteligente Carol Pfeiffer. Muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vinda ao BiaCast. Bom, eu que agradeço aí o convite pela gentileza. Estamos aqui ansiosos para absorver conteúdos e também para saber de curiosidades sobre a sua vida. Conta para nós, Carol, como é que foi a sua trajetória até chegar no empreendedorismo? Bom, eu vou resumir aqui, até porque eu já tenho 17 anos que eu tô no mercado financeiro, né? E eu ia fazer faculdade de moda quando eu conheci a Olha Bolsa de só. Valores no meu primeiro ano de faculdade, porque eu decidi fazer administração de empresas primeiro. Porque todo mundo que vai montar um negócio, né, apanha muito para empreender no Brasil. E eu não queria ser a estilista, eu queria ter uma empresa de moda. A minha mãe tinha uma moda infantil, minha avó de adulto, e eu queria ter uma moda teens, né, aquela fase meio aborrecente, que a gente não sabe direito o que vai usar e etc. E daí eu acabei indo fazer administração de empresas, meu irmão também. Aí o professor dele de economia, o professor Gentil, acabou falando para ele sobre bolsa de valores, ele me apresentou, e daí eu acabei conhecendo o mercado financeiro e me apaixonando, principalmente pela meritocracia. Quanto mais eu estudava, mais dinheiro eu podia ganhar, independente se eu sou homem, mulher, se eu vim de uma família rica ou pobre. Então eu fui me identificando muito com isso. Mas os meus pais são empreendedores, né? Então eu tive isso dentro de casa, meus pais casaram muito cedo, então eles começaram a trabalhar também muito cedo, né? Minha mãe começou a fazer roupa para minha irmã, porque ela não tinha grana para comprar as roupas que ela gostaria, e daí as amigas começaram a gostar, ela começou a fazer para as Olha só. amigas, depois montou loja, confecção. Então eu cresci num ambiente onde os meus pais, eles sempre trabalharam, e eles mostravam que através do trabalho a gente podia conquistar as nossas coisas, né? E daí para mim era uma brincadeira, por exemplo, ter uma horta de alface, vender para vizinhança, fazer alguns trabalhos, algumas atividades em casa para tentar ganhar uma graninha a mais, para comprar umas besteirinhas. Então, o empreendedorismo, eu acho que é muito legal de dizer que, óbvio, né? Depois eu fui estudar e fui me dedicar a esse segmento, mas que lá atrás eu acho que eu tive aí o privilégio dos meus pais terem incentivado isso com a gente muito novo, tanto eu quanto meus irmãos. Então, o trabalho não era algo pesado pra gente, era algo divertido e que gerava frutos, que poderia proporcionar viagens, mais tempo com a família e coisas do tipo. Então, hoje, né, eu tenho essa consciência, mas naquela época eu nem fazia ideia que isso estava acontecendo. E a questão da moda? Você falou que estudou moda, e aí vem essa paixão. Você já tem aí alguma empresa nesse mesmo ramo? Ou ficou parado? Na Como é que verdade, tá hoje? assim, acabei não estudando moda, né? Eu ia fazer depois que eu me formasse em administração de empresas. Ah, sim. Então eu pensava assim, como o vestibular de ADM ele era mais concorrido, né? Você tinha que decorar um monte de coisa. E daí, nada contra o mundo da moda, mas o vestibular era mais simples, assim, tipo, né, das faculdades de moda. E eu pensava em fazer fora do país. Eu nunca tinha saído do Brasil, mas pensava, putz, eu posso fazer em Paris ou em Milão. E daí, no primeiro ano, eu acabei conhecendo a bolsa, acabei não indo mais pro universo da moda, né? Assim, deixei isso de lado totalmente. Mas sempre gostei muito de ser uma consumidora de moda, né? Sempre gostei muito de acompanhar tendências e tudo mais. E no Shark eu tive a oportunidade de investir numa empresa que é de moda circular, que é a Florent. Então, onde você tem tecidos de refibragem. Inclusive, a gente fez todo um trabalho para entrar na alfaiataria. Então, pô, eu estou vestindo uma alfaiataria e eu posso vestir algo que é uma refibragem, que é algo que se preocupa com o meio ambiente, que tem sustentabilidade. Então, o mundo da moda, eu acho que, assim, era um universo que eu não queria mais estar, né? Até pela concorrência, ego e etc. Mas no Shark eu tive a possibilidade de investir, de voltar para o mundo da moda de uma forma diferente. Uma forma que faz muito mais sentido até pelo que eu penso hoje em dia. Maravilha! E você comentou a respeito dos investimentos, das ações. Como é que foi para você quando você decidiu ser day trade? Como é que foi para a família, né? Uma mulher assumir um cargo nesse sentido que a maioria é masculino. Exato. Como é que foi aí a visão da sua família e até do pessoal em torno de você te ver nessa área? Bom, eu acho que primeiro de tudo, né, exato, assim, existe um preconceito com o mercado financeiro, né, as pessoas têm medo e também acham que quem tá no mercado, na bolsa de valores, é ganancioso, né, só pensa em dinheiro e etc. E, na verdade, o trader, né, todo mundo nasce trader. O que isso significa dizer? Que todo mundo é um negociador, porque o trader nada mais é do que um negociador. Você compra barato e vende mais caro. É isso que a gente faz na bolsa de valores. Só que graças à tecnologia e à internet, de forma eletrônica. Então, lá atrás, né, era tudo aquela gritaria, aquele monte de homem. Eu tenho certeza que se eu tivesse começado naquela época, eu não
faria dinheiro, né? Então, porque, imagina, eu com esse meu tamanho todo, no monte de homem gritando, empurrando, eu não ia fazer dinheiro nunca. Então, a tecnologia veio para me ajudar, né, nisso. Eu acho que permitiu que mais pessoas acessassem esse universo. E quando eu decidi, né, focar no mercado financeiro, quando eu decidi ser sócia do meu irmão, inclusive eu tinha passado um processo seletivo na faculdade da Unilever, e daí a minha turma, várias pessoas não tinham passado, né, e falaram, você tá louca? Você vai deixar de fazer uma carreira numa baita de uma empresa para se arriscar no mercado financeiro? E era o melhor momento para eu me arriscar, para testar de fato se aquilo era uma carreira promissora. Por quê? Porque eu era muito nova, eu comecei com 17 anos. Nossa, E quando você tem 17 anos, você pode errar mais. Se, tipo, tudo desse errado, eu podia pedir emprego de novo, eu podia arranjar outro trabalho, eu podia voltar pra casa dos meus pais, eu podia... Tava tudo certo. Exato, você pode se reinventar. Né? Óbvio que é muito mais difícil quando você tá lá com 50, 60 anos e você tem um monte de boleto pra pagar e você fala assim, cara, eu vou mudar minha vida drasticamente. Você tem que se preparar mais. Você tem que fazer um caixa, você tem que ter mais responsabilidade. Agora, naquele momento, pra mim, eu queria testar aquilo. E muita gente foi contra, inclusive as pessoas que estudavam comigo na faculdade, mesmo elas estudando administração. Então, ou seja, porque mas por conta do gênero, você acha ou não? Não, eu acho que muito mais pelo medo da bolsa. Ah, a bolsa não dá dinheiro, bolsa não é pra você. Risco. Exato. Assim, dizer que as pessoas falaram pelo fato de eu ser mulher, não poderia estar no mercado financeiro, eu acho que a gente tá num momento onde isso já diminuiu muito, né? Claro. Então, esse ruído, eu acho que a gente já perdeu bastante dele. E pelo fato de ser um ambiente masculino, pra mim até foi muito bom. Porque, assim, eu chegava numa mesa e só tinha homem. E eu era a única mulher. Todo mundo sabia meu nome. Eu não sabia o nome de ninguém. Então você acabava se destacando. E o fato de que muitas pessoas acham que mulher não entende sobre investimentos, não criava uma expectativa nas pessoas. Então, meu irmão sempre foi meu sócio, né? Eu percebia que eu ia numa reunião com ele, tinha uma expectativa muito maior nele, dele falar alguma coisa muito inteligente ou dele ganhar muito dinheiro. E a mulher não tem isso, né? Então, ou seja, as pessoas já não estavam esperando muito, o que era bom, porque não me colocava uma faca nas costas, que é muitas vezes nós mesmas que colocamos. Muitas vezes a mulher coloca essa faca nas costas achando que as pessoas estão tendo esse preconceito ou querem, né, que você seja melhor e tudo mais. E daí quando você abre a boca e você mostra que você tem conhecimento, que você tem conteúdo, você consegue inverter esse pré-conceito, a palavra já diz muito, é um pré-conceito, você consegue converter isso numa admiração, num respeito, numa aproximação. E daí eu bato muito na tecla, se você não conseguir fazer isso depois que você abriu a sua boca, você mude de ambiente. Se as pessoas não te respeitam depois que você mostra pra elas que você tem conteúdo, com muita humildade, sem arrogância, que você sabe do que você tá falando e que você tá ali pra crescer e pra trabalhar cada vez mais, é só você mudar de ambiente. Eu acho que também esse é um ponto importante da gente falar. Por isso que eu bato na tecla que todo mundo tem que conquistar a independência financeira. Porque quando você conquista a independência financeira, você escolhe com quem que você quer andar, aonde você quer trabalhar, com quem você quer conviver. Se as pessoas não estão te valorizando naquele ambiente, é melhor você mudar de ambiente. E daí eu foquei em trazer mais mulheres para esse universo. Porque a mulher é um agente de transformação. As mulheres passam mais tempo com os filhos do que os pais. Eu sei que os homens estão mais participativos. Nada contra, pessoal. Mas são dados, são números. Se a mulher falar sobre dinheiro e empreendedorismo, a gente mudou o país. Porque ela tá ali o tempo todo com os filhos também. Então é muito importante de incentivar as mulheres não só a entrarem no mercado financeiro por elas, mas entrar pelo bem da família, pelo futuro dos seus filhos, pela consciência das pessoas ao seu redor. É verdade. E com certeza, assim, a questão do entendimento da mulher para fazer a gestão familiar, né, saber gerir, também é fundamental. Com certeza. E a mulher já tem contato com a administração da casa desde sempre. Né? A gente que decide tudo. Tanto que todas as campanhas, as propagandas são voltadas para mulheres no final do dia. Então, ou seja, o nosso principalmente supermercado, né? Exatamente. Ô, Carol, em relação à sua empresa, a Atom, como é que surgiu a ideia dela? Como é que foi começar? Você começou sozinha? Você teve sociedade? Como é que foi? Eu sempre fui sócia do meu irmão, né? Desde o meu primeiro ano de faculdade. Então, a gente... em todos os negócios? Principalmente no mercado financeiro, né? Olha então, ele entrou na bolsa primeiro e ele me apresentou. E daí, naquele momento, eu falei assim, cara, mas eu vou fazer moda. O que tem a ver com esse mundo de gráfico? E daí ele falou, não, estuda isso daqui que eu acho que é uma coisa bem legal. E daí, basicamente, descobri que era comprar barato e vender caro. E daí eu falei assim, não é um bicho de 7 cabeças, como todo mundo fala.
E daí a gente ficou sócio e a gente começou a ir num escritório de agente autônomo, né? A gente começou estagiando no escritório. Olha, Aí a gente apresentou para o dono do escritório um projeto educacional. E depois a gente montou o nosso escritório em Sorocaba. Então, nessa época, eu fazia faculdade em Campinas. Já tinha esse escritório lá. A gente não conseguia mudar o gerente do escritório de lá. Vamos lá, o gerente tinha 40 anos, o dono do escritório 60 e poucos, eu 17, meu irmão 19. Nossa. Aí falou assim, quando a Ó a gente apresentou geração. o projeto, assim, claro que não, né? Vai estudar mais um pouco, depois você volta. E daí a gente foi pra Sorocaba, a gente montou esse escritório e eu comecei a criar conteúdo, né? A palestrar. Então a gente não tinha, parece uma velha falando, mas a gente não tinha internet, a tecnologia como hoje em dia. Então era muito evento presencial. Era muita palestra, eu dava palestra em todos os cantos, em todos os cafés e tudo mais, para as pessoas investirem porque elas entendiam. E não porque elas confiavam em mim. Ah, não, a Carol é confiável, vou investir nela. Não, você tem que entender o que você está fazendo. Você não pode ser refém da opinião de outras pessoas. E daí a gente começou a crescer o nosso negócio até chegar nesse modelo da Atom hoje. Então a gente não tinha grana, a gente tinha cliente. Depois a gente montou um asset para a gente ganhar no que a gente era melhor do que o mercado, que é a chamada taxa de performance. Porque a gente já tinha visto lá fora que esse modelo de corretagem virava zero, que é o que aconteceu agora. As corretoras você pode operar de graça na maior parte das corretoras. Isso já tinha acontecido lá fora. E a gente via que, então, ou seja, a longo prazo, o nosso negócio não ia ser bom. E daí a gente focou em ser melhor do que o mercado para ganhar na performance. Claro. Né, nessa taxa, nessa diferença do que a gente entregava de resultado. E daí veio a ideia de montar a Atom por uma inspiração, de novo, do mercado americano, que a gente foi fazer mais um treinamento lá fora, viu que existiam 8.000 empresas que faziam o que a gente estava fazendo de uma forma, entre aspas, aí, amadora, que é colocar dinheiro para outras pessoas operarem seu dinheiro, que é a chamada mesa de traders. Então, primeiro, a gente abriu um espaço onde as pessoas poderiam operar com o nosso dinheiro e que elas dividiam o lucro com a gente. Então, o trader fica com uma parte dos lucros e a gente fica com a outra parte, mas ele não coloca dinheiro, é a gente que coloca o dinheiro. O investimento é de vocês. Exato. E daí a gente começou a ver que, primeiro, ia ser muito difícil conquistar mais profissionais para trabalhar com a gente, porque eles não existiam. Quem é trader? Quem é investidor no Brasil? E daí a gente foi obrigado a montar um educacional. Na verdade, eu tentei fazer parceria com todo mundo que dava curso sobre mercado financeiro e etc. Só que o curso não era produtivo pra gente, porque a pessoa não sabia fazer uma gestão de risco. Ela comprava a bolsa e torcia. E bolsa não é você ficar torcendo, você vai para torcer no estádio, não na bolsa. Então é muito importante que você aprenda a fazer uma gestão de risco. E daí eu comecei a montar todo esse sistema educacional. Hoje a Atom resolve um problema que eu tive lá atrás, que era de ter um material didático que ensine as pessoas de fato a ganhar dinheiro, não só com bolsa. Hoje a Atom já evoluiu para um modelo onde a gente ensina as pessoas a serem multi-receitas. Então você aprende marketing digital, você aprende sobre bolsa, você aprende sobre empreendedorismo. Agora a gente tem esse novo movimento que é o Shark School, que é uma escola de empreendedorismo com a bandeira Shark. Então, ou seja, ela virou uma escola de fato que eu fui vendo a necessidade que a gente tinha de educar. E isso acabou sendo um business, né, paralelo à nossa mesa de traders. Então, além de operar nosso dinheiro, a gente criou esse outro business que é de educação. Mas de lá para cá são 17 anos. Eu fiz um resumão aqui de quanto a gente conseguiu chegar nesse modelo. Trajetória. Exato. E a Ladies Atom? Qual que é o grande diferencial? É só para mulheres? Eu percebia que lá atrás eu dava palestra e eu via que as mulheres elas ficavam meio inibidas a fazerem perguntas, achando que os homens iam achar que aquela pergunta é boba e tudo mais. Alemás sabem elas que as perguntas dos homens e das mulheres, quando o assunto é investimentos, é a mesma. Mesma coisa. Porque ninguém sabe nada no Brasil, então, ou seja, a gente precisa... todo mundo faz as mesmas perguntas. Só que, para criar um ambiente mais, assim, amistoso para essas mulheres, a gente começou a fazer o Clube da Luzinha lá atrás. E depois, quando a gente criou a Atom, a parte educacional da Atom, eu também percebia que ali num grupo, quando tinha muito homem, mesmo online, tá? Ela tá no chat, ela consegue abrir ali o áudio para falar com a gente, etc. Eu percebia que ela não queria se expor muito e etc. E assim, né, mulheres têm assuntos diferentes. Ela tá mais preocupada, por exemplo, ela quer aprender investimento pro futuro do filho dela. Ela tá gerenciando, ela quer ter uma independência financeira. Então, assuntos que são mais do ambiente feminino, eu senti a necessidade de ter um ambiente para elas. Mesmo porque um dado que me assusta muito é que 37% dos relacionamentos abusivos não terminam porque a mulher tem medo de lidar com dinheiro. E eu nem falei falta de dinheiro, é medo de lidar com dinheiro. Então tem muitas mulheres que ganham muito bem, obrigado, que não têm o controle da sua conta no banco, para você ter uma ideia. Então eu senti a necessidade de fazer esse movimento. E foi muito legal, foi muito bem aceito. Eu fiz esse mesmo movimento também no Êxito, porque no Êxito, que eu sou sócia fundadora, que é um instituto de empreendedorismo, tem 33 homens, só eu
de sócia fundadora mulher. Bendita entre os homens. E daí a gente fez também o Êxito Ladies, que é a Câmara de Empreendedorismo Feminino. Na Bossa Nova também, quando eu entrei investindo em startups, no comitê só tinha eu de mulher. E daí a gente fundou o Pool Ladies, que é um pool onde no comitê só tem mulheres. Então os homens podem investir no grupo, mas o comitê só com mulheres. Então, ou seja, eu vi a necessidade de todos os ambientes que falavam assim, mas só tem muito homem. Então, peraí, vamos criar o nosso braço. Se as mulheres ficam mais à vontade, se elas estiverem num ambiente mais feminino, então vamos criar esse ambiente. Ele só não pode ser desculpa para as pessoas não entrarem. E é meio natural. Homens gostam de umas coisas e mulheres de outra. Óbvio que quando o assunto é dinheiro, todo mundo precisa falar disso, né, Bia? Claro. Mas assim, no mundo da moda, você vai ver muito mais mulheres do que você vai ver homens. E no mercado financeiro, você vai ver muito mais homens, assim como em engenharia, por muito tempo também, era muito mais homens do que mulheres. Porque a mulher, em geral, ela também tem um certo medo dos números, da matemática. O brasileiro tem medo de matemática, né? Começa por aí. E daí, a mulher, eu acho que um pouco mais. E isso acaba deixando ela mais distante. Ela gosta de coisas que tenham mais criatividade, como o marketing, como a moda, né? Então, assim, e acaba se distanciando de coisas mais técnicas ou mais práticas, como é o mundo das finanças. E bem, você colocou, falando das mulheres, recentemente você fechou uma parceria com o time de futebol do Vasco. Como você viu essa ideia na questão de ser uma estratégia assertiva de investimento de rentabilidade? Ou você viu uma possibilidade realmente de aumentar esse engajamento entre as mulheres? Qual foi a sua visão? Bom, assim, foi realmente algo que não estava no meu radar, né? Porque, primeiro de tudo, eu sou palmeirense, né? Então, eu ia perguntar agora, era vascaína para poder fazer... Não, eu era palmeirense e daí foi... ainda sou palmeirense, mas também virei vascaína. E daí a torcida do Vasco realmente me convenceu da história linda que o Vasco tem e tudo mais. E daí foi muito curioso, assim, que o Casemiro começou a narrar o Shark. E eu marquei um papo com ele, porque muita gente me mandava trecho dele brincando comigo, falando, quem é essa Carol? Fortuna de Carol. Nossa, joga na cara mesmo, Carol, não sei o que e tal. E daí eu marquei um papo com o Casemiro para entender o trabalho dele, porque eu acredito muito nisso. O entendimento com educação, ele é muito forte. Então, se você pegar algo que é sério, que é educativo, e você trouxer para algo mais prazeroso, mais divertido, você vai ter muito mais engajamento. E ele faz isso com maestria. E daí eu marquei um papo para entender mais sobre esse trabalho dele. Aí veio que ele contou da história dele com o Vasco, que ele era vascaíno. E 2 dias depois eu abri uma caixinha de pergunta, me escreveram assim, compra o Vasco. Aí eu olhei aquilo, eu falei assim, tá. Aí eu peguei, marquei ele nessa caixinha de pergunta, né? Eu fui postar e marquei o Casimiro e falei assim, olha, mais alguém me falando do Vasco. Eu nunca imaginei que 15 mil pessoas iam passar a me seguir em 1 hora... Nossa. Escrevendo, compra o Vasco, ajuda o Vasco e não sei o que, e eu peguei e falei, Jesus, o que tá acontecendo no meu Instagram? Aí eu liguei pro Casemiro e falei assim, ele tava numa live, me retornou depois, ele falou assim, eu falei assim, Casemiro, o que tá acontecendo no meu Instagram? Ele, não, é porque o Vasco tá mal das pernas e tudo mais, e daí a gente quer ajuda, e você é uma Shark, então a galera viu isso e tá querendo sua ajuda. Aí eu respondi que eu era palmeirense e tudo mais. Aí eles escreveram lá, tipo, um monte de gente mandou mensagem, mas é torcida irmã, não tem problema, não sei o quê. Pode investir. Pode investir, blá, blá, blá. Aí eu falei assim, olha, eu me comprometo a entender a situação do Vasco no outro dia. E fiz isso. No outro dia eu passei 5 horas entendendo a situação do Vasco. Aí conversei com o Vitor Roma, que era o VP de marketing do Vasco. E daí ele me mostrou o que estava acontecendo. Rodei uma pesquisa de mercado para entender o consumo do vascaíno, para entender como a gente poderia trazer novas receitas para o Vasco. Nisso, surgiu a possibilidade de patrocinar o time feminino. E eu tinha acabado de topar entrar numa sociedade que é da Deixa Ela Treinar, que foi pro Shark, que é uma campanha, que é uma marca, né, que tem como principal viés apoiar a mulher no esporte. Então, assim, ela tem uma preocupação de apoiar as mulheres no esporte, e daí ela criou não só uma marca de roupas e acessórios para o esporte, mas também um movimento, né, desse apoio, e também apoiando as atletas. A gente sabe que as mulheres no esporte ganham bem menos do que os homens. Isso daí não é só culpa dos times, isso é culpa nossa. Se tivesse audiência, elas ganhariam mais, teriam mais patrocínios e tudo mais. Então, ou seja, você quer apoiar, vai pro estádio. Vai assistir, porque se tiver audiência, obviamente as marcas se interessam porque elas querem retorno daquilo. Claro. E foi o que eu pensei. Eu falei assim, cara, e começou esse movimento de falar mais do futebol feminino. Eu já tinha investido na Deixa Ela Treinar, ela foi no Shark, tomou 5 nãos, inclusive no meu. E eu falei, eu posso ser sua embaixadora e vou te ajudar. Eu mentorei ela pivotou o negócio dela, ela fez 3 pits pra mim até que eu fizesse o investimento nela de verdade.
E daí, quando me surgiu o Vasco, eu falei, eu vou colocar ato, mas tem tudo a ver com a Fernanda do Deixa Ela Treinar. E daí eu fiz isso. E daí a gente virou patrocinador do time feminino primeiro, para depois entrar em alguns movimentos do masculino, né? Então tem algumas coisas ainda para sair. E a Deixa Ela Treinar hoje tá com vários times, né? Que ela tá fechando parcerias. Não vou dar spoiler aqui, com outros times que vão, né? Tive até uma própria reunião com o Palmeiras, né? Porque não poderia deixar de fora. Para a gente poder trazer essa bandeira também, né? Então, tudo que possa colaborar para criar um ambiente cada vez mais, assim, acessível para as mulheres, eu gosto de participar, né? Então, e lembrando sempre, também não adianta excluir o mundo feminino do masculino. Então, não é porque é um grupo de mulheres que a gente não vai trazer um mentor homem. Então só pode palestrar, ou só pode ter mentoria com mulheres? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que usar melhor dos dois lados. Né? E botar, sim, os homens para trabalhar. Então, vai dar mentoria, sim, vai nos ajudar a crescer. Vai participar. Vai participar. E, Carol, como que você vê, na sua visão de empresária, o crescimento das mulheres no empreendedorismo, na ação de investir em novos negócios? Você vê que a gente, no gênero, né, na questão de gênero, nós estamos crescendo mais ou ainda a gente precisa reorganizar para ainda evoluir? Eu acho que já cresceu até pelo número dos investidores, né? Os investidores, quando comecei lá atrás na bolsa, aí de novo parece uma velha, tinha só 5% de mulheres. E hoje a gente tem 27% dos investidores são mulheres. Já deveria ser 50%, afinal a gente já dominou todos os mercados, né? Então no mundo dos investimentos não deveria ser diferente. Mas aumentou muito. Então olha a evolução que a gente já teve. As mulheres estão cada vez mais entendendo o que é para elas, que elas precisam aprender sobre dinheiro e que elas podem empreender. Um número que ainda me incomoda é que na bolsa a gente tem quase 400 empresas na bolsa e a gente só tem de 4 a 9 sempre CEOs de empresas de capital aberto. Eu sou uma delas, eu brinco que eu não posso nem sair do cargo, senão eu tô diminuindo a estatística. Mas eu conversei com várias amigas minhas falando, poxa, por que você não pensa em ser CEO? Tá faltando oportunidade? Você acha que ainda tem muito machismo e etc? E muitas que me responderam que não queriam. Então, existe também a questão da mulher querer estar na liderança. Porque, socialmente falando, a gente foi educada a apoiar o marido, apoiar dentro de casa. E a gente nunca achou isso ruim. Então, você pode pegar um casal onde o homem se destaca, ele trabalha fora de casa, a mulher sempre trabalha. Dentro ou fora, sempre trabalha. Tem que dar um jeito. Esse negócio, não trabalha. Trabalha. Trabalha com a família, trabalha com os filhos, trabalha 10 vezes mais, trabalha com as amigas que vira psicóloga. Então, ou seja, trabalha. Então, mas muitas vezes ela não tem essa necessidade de aparecer, de se expor, de estar na frente. Ela lida bem com os bastidores, e os bastidores é importante também. A gente tem que ter as pessoas que apoiam as outras pessoas. Então, muitas vezes eu escuto assim, você tem que ser uma CEO, você tem que fazer uma live, você tem que estar num palco. Não, você não tem. Você tem que fazer o que você gosta de fazer. Então eu vejo que aumentou o número de mulheres empreendedoras, mas não só de empreendedoras que montam o CNPJ, mas mulheres que têm atitude empreendedora dentro dos seus negócios, dentro da empresa dos outros, apoiando, incentivando e crescendo. E daí eu acho que cada vez mais a gente vai ter essa realidade. E é um trabalho de formiguinha. Eu tenho certeza que eu tenho uma via empreendedora porque eu vi a minha mãe empreendendo. E isso é o exemplo. Se você tem um exemplo dentro de casa, se você vê as pessoas ao seu redor empreendendo, o caminho natural é que você inconscientemente vai empreender ou vai aprender sobre empreendedorismo. E esse é eu acho que um papel que a mulher tem cada vez mais de entender que, de novo, ela é agente de transformação. Se ela aprender a falar sobre empreendedorismo, isso já muda o nosso país. Mesmo que ela não queira empreender montando um negócio. Se ela aprender a falar dentro de casa, incentivar os filhos, isso já muda com certeza o nosso país. E a sua imagem no Shark Tank, por exemplo, já faz isso. Já cria uma imagem, até como uma mulher empresária, de que às vezes muitas pessoas podem pensar, e muitas mulheres, que isso poderia estar muito longe. Mas é uma realidade empreendedora que pode estar perto. Então, a sua participação vem realmente para agregar. E conta para nós como é que está sendo essa experiência, como é que está sendo o feedback. Trabalhosa, né? Porque agora são 40 empresas, né, que eu tenho já investido e tudo mais. E daí eu montei uma aceleradora, né? Então, eu montei toda uma estrutura para acompanhar, para acelerar os negócios das minhas investidas. Estou montando fisicamente também, mas montei online um CSC, né, um Centro de Serviços Compartilhados, porque todas elas vão contratar contador, marketing, RH, finanças. Então, ou seja, são áreas. Então, ou seja, todo mundo precisa das mesmas coisas. Se você contrata em grupo,
o seu custo diminui. Vou contratar uma assessoria de imprensa. Vai custar bem menos se eu tiver várias empresas contratando junto. Então, esse poder do grupo eu tô explorando e fazendo com que elas explorem ainda mais. E o programa, para mim, foi uma grata surpresa. Eu não esperava tão nova participar do programa. Imaginei que mais velha, talvez. Já faz mais de 10 anos que falam que eu tinha um perfil para um Shark e tudo mais. Eu achei bacana, assim. E foram falando meu nome. Acho que até o ponto que o pessoal da produção falou assim, tá bom, vamos marcar com essa menina, porque todo mundo fala Chama que ela deveria estar aqui. Vamos ver como é que vai ser. E daí foi muito legal. E foi também legal de perceber que eu consegui, acho que mudar um pouco a imagem que as pessoas tinham do mercado financeiro. Eu percebi que na 5ª temporada, que foi a primeira que eu participei, as pessoas tinham um certo preconceito com o mercado financeiro. O que essa menina sabe sobre empresas? Ela é da Bolsa de Valores. Como se não tivesse que estudar tudo sobre empresa para investir, né? E daí eu percebia que as pessoas tinham esse certo preconceito, achavam que quem é do mercado financeiro é uma pessoa muito gananciosa. Só vai pensar de dinheiro. Tá vendo? Ela só pergunta dos números. E é isolada também, né? Só pergunta isso. Exato. E daí as pessoas foram entendendo que não, que eu queria pegar o dinheiro que eu ganhei na bolsa, colocar na mão de outras pessoas, acreditar no sonho dessas pessoas, fazer com que elas cresçam. E daí eu fui ganhando, acho que, meu espaço no programa, né? E eu vejo isso porque da 5ª temporada para essa 7ª temporada, na 5ª acontecia muito de eu fazer uma proposta e aquela pessoa falar assim, não, mas eu sou fã do fulano ou do ciclano e eu queria morrer. E agora eu percebi que as pessoas já entendem que, a Carol tem uma aceleradora. Os empreendedores que estão com a Carol estão felizes. Então, e eles se falam muito. Eles se falam, todos eles se conversam. Então, eles acabam me procurando e muitas vezes... Seu diferencial. E muitas vezes pessoas que tomaram não ali no programa me procuram depois, pivotam seus negócios e tudo mais. Então, assim, tô gostando muito dessa experiência. Essa 7ª temporada para mim foi divertidíssimo de fazer. Investi muitas empresas. E tô muito feliz com o portfólio que eu venho montando e pelo desafio, porque na bolsa é mais fácil, muito mais fácil do que a vida de um Shark. A vida do Shark é outros 500, porque, por exemplo, eu compro, sei lá, as ações do Banco do Brasil, eu posso vender em seguida, né? Eu não preciso mais eu não tenho nenhuma relação com o banco, eu não vou lá, não vou conversar com ninguém. Prestação de contas, não, eu fechei com alguém, eu vou ter que cuidar daquela pessoa, é um casamento. Eu vou ter que cuidar, eu vou ter que acelerar e eu tenho que fazer dar certo. Então, eu acho que esse é uma grande responsabilidade. Exatamente. Carol, para a gente fechar aqui com chave de ouro, deixa uma mensagem para aqueles empreendedores que estão em busca da participação no Shark Tank. Bom, primeiro de tudo, se inscreve. Então, todo ano tem Shark Tank Brasil. Então, espero que continue por muitos e muitos anos. Assim como nos Estados Unidos, são 17 temporadas, né? Então, aqui no Brasil, a gente está na 7ª temporada. Se organiza para estar no programa. Então, como você se organiza? Prepara os documentos. Você estude, porque você vai passar por uma curadoria. Então, as empresas, elas são selecionadas e elas vão ter que apresentar números. Porque depois que a gente fecha com o empreendedor ali, a gente vai pedir uma due diligence, ou seja, a gente vai pedir documentos para a gente poder avaliar. Então, se prepare para estar no Shark, não só com uma ideia e desorganizado. Eu brinco que é o caixa da padaria, né? Ele pega a pessoa física, a pessoa jurídica, tudo bagunçado, tudo misturado. Então, não pode ser assim. Tem que ser um negócio de verdade, se profissionalize. Hoje tem vários treinamentos, inclusive convido todo mundo a conhecer o Shark School, que é esse meu novo projeto, onde a gente vai ensinar, inclusive, como você se dar bem, não só no Shark, mas na vida. Como usar o pitch. Tem 2 coisas que você aprende muito com o pitch. Não só a buscar um investidor, mas tem o inverso. O Shark precisa saber fazer as perguntas certas. Porque como eu nunca vi aquela pessoa na frente, eu preciso fazer perguntas que ela, de fato, vai me levar a entender melhor o negócio dela. E eu tenho pouco espaço para poder fazer as perguntas. E prepare isso para uma reunião. Então, eu acho que o Shark, ele te ensina muito isso. Você tem que ir para uma reunião e saber fazer as perguntas. Igual, a gente tem pouco tempo aqui para fazer nosso papo. Então, você tem que saber as perguntas que você está fazendo para que você possa ter as respostas que você gostaria. E esse é um belo de um aprendizado. Então, o Shark School é nosso novo projeto, num formato MBA, onde as pessoas vão ter um curso extensivo aí para poder aprender sobre empreendedorismo, tudo que acontece ali nos bastidores do programa, o que acontece pós-programa, conhecer alguns cases. Mas se prepare para ter sócios, para crescer seu negócio. Então, sempre prepare a tua ideia, o teu negócio, para que você dê satisfação. E não só para que você viva com o seu caixa ali, como eu falei, misturando a pessoa física com a pessoa jurídica.
Maravilha! Já podem internalizar essa mensagem e se preparar para participar da próxima temporada. Espero vocês lá e, de preferência, me procurem. Aí, Carol, muito obrigada pela sua participação, por Eu que contribuir para o nosso crescimento do podcast. Foi um privilégio tê-la conosco. Te esperamos, se Deus quiser, ano que vem, com novas novidades, novas empresas, aqui no BiaCast também, viu? É isso aí. Obrigada. De nada. E a você que nos acompanhou, o meu muito obrigada. Continue conosco, temos vários episódios por vir. Se inscrevam no canal, participe das nossas redes sociais, tem sorteios, tem outras novidades de estúdio, você não vai perder. Então, não se esqueça. E lembre-se, você pode ser mais. Aê!